Sêneca sobre a tranquilidade da alma. Segue-se a isto que não devemos trabalhar em coisas inúteis ou por motivos inúteis, isto é, que não desejamos o que não podemos conseguir, ou alcançados os objetivos, não compreendamos tarde e após muito esforço a frivolidade de nossos desejos, isto é, que o labor não seja estéril e sem efeito, ou o efeito indigno do labor, pois o resultado do insucesso ou do sucesso ignominioso é quase sempre a tristeza. Suprima-se essa agitação em que se encontra grande parte dos homens que perambulam por casa, teatro e foros, metem-se nos negócios alheios, com o que parecem sempre ocupados. Se algum desses interrogares quando sai de casa: aonde vais? Em que pensas? Ele te responderá: não sei por Hércules, mas verei algumas pessoas, farei algo. Vagam sem propósito, buscando não as ocupações a que se propuseram, mas sim aquelas com que deparam ao acaso. A caminhada lhes é irrefletida e vã, como a das formigas que trepam pelas árvores, e depois de subir ao mais alto topo, descem vazias à terra. Levam vida semelhante a delas, muitos cuja vida se poderia chamar, não sem razão, de preguiça inquieta. Compadecer-te-ás de muitos que correm como a um incêndio, a tal ponto atropelam os que encontram pela frente e se precipitam sobre os demais, quando em verdade correm a saudar alguém que não responderá ao cumprimento, ou a seguir o funeral de um homem desconhecido, ou a assistir ao processo daquele que vive a litigar, ou aos esponsais daquela que a miúde contrai novas núpcias, ou a acompanhar uma liteira e levá-la inclusive a alguns lugares. Depois, tornando para casa inutilmente cansados, juram não saberem eles mesmos a que saíram, onde haviam estado, eles que no dia seguinte por-se-ão a errar, seguindo aquelas mesmas pegadas. Que todo labor se destine, portanto, a um fim claramente definido. Não é a atividade que move os inquietos, mas sim, como aos insanos, agitam-nos as falsas imagens das coisas, pois nem sequer esses, os insanos, movem-se sem alguma esperança. Atrai-os a aparência de alguma coisa, cuja falsidade eles, em sua demência, não distinguem. Dá-se o mesmo a cada um desses, que saem para aumentar a turba. Motivos vãos e leves os conduzem pela cidade, embora nada tenham em que ocupar-se. A luz da manhã os expulsa de casa, e depois de haverem batido inutilmente as portas de muitos, e de haverem saudado os nomencladores, não sendo por muitos recebidos, os que dentre todos mais dificilmente se encontram em casa são eles mesmos.
Desse mal deriva este vício assaz horrível, o espreitar e informar-se acerca das novidades secretas e públicas, e o tomar conhecimento de muitas coisas que não se contam nem se ouvem em segurança. Penso que Demócrito seguiu essa doutrina ao ter iniciado com estas palavras, que não tenha muitas ocupações, nem em particular nem em público, aquele que deseja viver tranquilo, referindo-se evidentemente às ocupações inúteis, pois se são necessárias, não só cumpre tê-las muitas, particular e publicamente, mas até inumeráveis. Quando, no entanto, nenhum dever solene reclama-nos, é mister conter nossas ações, pois quem faz muitas coisas, frequentemente dá margem à ação da fortuna sobre si, quando o mais seguro é experimentá-la raramente, e de resto pensar sempre nela, sem em nada fiar-se de sua constância. Navegarei, a não ser que algo aconteça, e serei pretor, a não ser que algo mo impeça. O negócio me corresponderá à expectativa, a não ser que algo intervenha. Digamos, portanto, que nada acontece ao sábio contra a sua expectativa. Não colocamos a parte das desventuras dos homens, mas sim de seus erros. Não lhe sucede tudo conforme quis, mas conforme pensou. Ora, antes de mais nada, pensou ele que algo poderia opor-se a seus propósitos. Há de ser necessariamente mais leve a dor que atinge a alma, por não se realizar um desejo, quando de qualquer maneira nunca se contou com o sucesso. Devemos também fazer-nos fáceis e flexíveis, e sem entregar-nos demasiado aos assuntos a que nos temos proposto, passar aqueles outros aos quais a casualidade nos conduza, sem temer mudar nossa determinação ou nossa posição, contanto que não nos venha depois a inconstância, vício que vem a ser o maior inimigo da tranquilidade. Pois se a obstinação é tormentosa e miserável, visto que a fortuna a miúde lhe arranca algo, a inconstância, que nunca se contém consigo mesma, é muito mais grave. Tanto é funesto a tranquilidade não poder mudar nada, como não poder sofrer nada. Seja como for, a alma deve recolher-se em si mesma, deixando todas as coisas externas, que ela confie em si, se alegre consigo, estime o que é seu, se aparte o quanto pode do que é alheio e se dedique a si mesma. Que ela não se ressinta das perdas materiais e interprete com benevolência até mesmo as coisas adversas. Anunciado o naufrágio, nosso Zenão, como ouvisse que tudo o que possuía tivesse ficado submerso, disse: a fortuna manda-me filosofar mais desembaraçadamente. Um tirano ameaçava matar e até deixar insepulto o filósofo Teodoro. Tens, disse-lhe esse, com que te comprazas, alma é mina de meu sangue em teu poder, mas no que diz respeito à sepultura, és tolo se pensa ser do meu interesse, que eu apodreça sobre ou debaixo da terra. Cano Júlio, homem especialmente grande, cuja glória não ofusca sequer o fato de ter nascido em nosso século, discutiu muito tempo com Caio. Ao retirar-se, disse-lhe aquele fálares: para que não te iludas, acaso com uma vã esperança, ordenei que te conduzam ao suplício. Agradeço-te, ótimo príncipe, respondeu Cano, que sentiu ele não o sei, pois me ocorrem muitas possíveis interpretações. Quis ele ser injurioso ao príncipe, mostrando a enormidade da sua crueldade, sob a qual a morte era um benefício? Ou exprobou-lhe a demência cotidiana, pois deviam-lhe agradecimento diário, tanto aqueles cujos filhos ele havia matado, como aqueles cujos bens
havia tirado. Ou aceitou de bom grado a morte como liberdade. Seja como for, respondeu ele com grande presença de espírito. Diria alguém, podia Caio, depois disso, ordenar que ele vivesse. Cano não teve tal receio. Sabia-se que Caio costumava ser fiel às suas resoluções em tais assuntos. Crês, acaso, que Cano passou sem nenhuma inquietude os 10 dias que mediaram até o suplício? Não parece verossímil o que disse aquele varão. O que fez, a tranquilidade que manteve. Ele jogava o jogo dos mercenários, como centurião, conduzindo o grupo dos condenados. Ordenasse-lhe que também se levantasse. Ele, convocado, contou as pedras do jogo e disse a seu companheiro, vê que não mintas após minha morte dizendo que ganhaste. Então, voltando o rosto ao centurião, serás testemunha, disse-lhe, de que eu levo a vantagem de 1 ponto. Pensas tu que Cano estava jogando no tabuleiro? Ele estava zombando. Tristes estavam os amigos que iam perder tal varão. Por que estáis abatidos? Disse-lhes. Vós quereis saber se as almas são imortais. Eu agora vou saber. Em seu próprio fim, ele não deixou de escrutar a verdade, nem de investigar sua própria morte. Seguia-o seu filósofo, e já não estava longe o túmulo, em que se oferecia a nosso Deus César o sacrifício diário. Em que pensas agora, Cano? Perguntou-lhe o filósofo. Que tens em mente? Propus-me observar, respondeu Cano, se naquele brevíssimo instante da morte a alma há de sentir-se sair, e ele prometeu que se descobrisse algo, havia de voltar aos amigos e indicar-lhes qual fosse a condição das almas. Eis a tranquilidade no meio da tempestade, eis um caráter digno da eternidade, que invoca a própria fatalidade como meio de buscar a verdade, que, posto naquele momento extremo, interroga a alma exalante, que aprende algo não apenas até a morte, mas também a partir da própria morte. Ninguém filosofou por mais tempo. Não se abandonará depressa esse grande varão, de quem se deve falar com estima. Conservar-te-emos na memória de todos os pósteros. Vítima ilustre, grande parte representaste nos assassínios de Caio. Mas em nada aproveita ter lançado fora as causas da tristeza pessoal, pois às vezes toma-nos uma aversão ao gênero humano, quando nos lembra a grande quantidade de crimes impunes, quando se pensa quão rara seja a simplicidade e quão desconhecida a inocência, e também, alguma vez, a lealdade, quando não é conveniente, quando se pensa nos lucros e danos, igualmente odiosos, da sensualidade e na ambição que não se contém em seus limites, a ponto de procurar seu brilho na torpeza. Então, densa noite obscurece a alma, arruinadas as virtudes que não se podem esperar dos outros, nem aproveita ter, nascem adiante as trevas, e assim devemos considerar ridículos, não odiosos, os vícios todos do vulgo, e imitemos antes a Demócrito que a Heráclito, pois este, sempre que saísse em público, chorava. Aquele ria, a um pareciam misérias, tudo o que fazemos, a outro tolices. Devem, portanto, ser atenuadas todas as coisas e suportadas com boa disposição. É mais humano rir-se da vida do que deplorá-la. Acrescentemos que merece mais do gênero humano quem se ri dele do que quem o lamenta. Aquele ainda deixa alguma boa esperança. Este, porém, chora tolamente, o que não espera ver corrigido. E ao contemplar o universo, revela mais presença de espírito, aquele que se entrega ao riso, do que aquele que desata a chorar, a não ser que o comova uma suavíssima emoção, e pense ele que não há nada grande,
nada severo e nem mesmo deplorável em tamanho espetáculo. Que cada qual examine uma a uma as coisas pelas quais nos vemos tristes ou alegres, e reconhecerá a verdade nas palavras de Bion. Os negócios humanos todos assemelham-se em seus fundamentos, e nem a vida dos homens é mais venerável ou importante do que um embrião, mas já é bastante aceitar resignadamente os costumes públicos, sem entregar-se ao riso ou às lágrimas, porque atormentar-se pelos males alheios é fazer-se eternamente miserável e alegrar-se com eles, um prazer desumano. Assim, pois, revela-se cortesia inútil chorar e aparentar tristeza a alguém, porque enterra seu filho. Nos próprios males convém comportar-se de modo a ceder à dor aquilo quanto pede a natureza, não o costume. Muitos, com efeito, derramam lágrimas à força de expô-las e têm secos os olhos em todas as ocasiões em que lhes falte espectador, julgando vergonhoso não chorar, quando todos o fazem. Tão profundamente se fixou este mal, o conduzir-se pela opinião alheia, que mesmo algo tão espontâneo como a dor toma ares de simulação. Segue-se uma parte que, não sem razão, costuma contristar e trazer inquietação, quando são maus os destinos dos bons, quando Sócrates é obrigado a morrer no cárcere, Rutílio a viver no exílio, Pompeu e Cícero a curvar-se aos seus clientes, e aquele famoso Catão, viva imagem de virtudes, que, lançando-se contra sua espada, fez ver a todos que findavam a um tempo ele a república. É inevitável que nos venha atormentar a ideia de que a fortuna reserve a esses varões tão iníquos prêmios, e que há então de esperar cada um para si quando vê os melhores padecerem coisas tão más. Mas que há, vê de que modo cada um deles o suportou, e se foram fortes, deseja tu a mesma firmeza de alma. Se pereceram de modo mulheril e covarde, nada se perdeu. Ou são dignos aqueles cuja virtude nos encante, ou indignos aqueles em quem se ache covardia, que é mais vergonhoso do que nos tornar covardes, o exemplo desses grandes varões, que pereceram bravamente. Louvemos uma e outra vez o digno de louvores e digamos, quanto mais corajoso, tanto mais feliz. Escapaste de todas as sortes, da inveja, da enfermidade, saíste da prisão, não pareceste aos deuses digno do infortúnio, mas mereceste deles um abrigo aos golpes da fortuna. Quanto aos que tratam de escapar e no limiar da morte voltam-se para a vida, cumpre precipitá-los à força. Não chorarei por ninguém que esteja alegre, nem por ninguém que chore. Aquele enxugou ele mesmo minhas lágrimas. Este, com as suas lágrimas, tornou-se indigno de alguma outra. Choraria eu por Hércules, queimado vivo, ou por Régulo, crivado de tantos pregos, ou por Catão, que dirigiu contra si seus próprios golpes? Todos esses encontraram a custo de um lapso insignificante de tempo o modo pelo qual se fizessem eternos, e morrendo alcançaram a imortalidade. Uma e outra forma, não menos importante, de inquietação é o compor-se com escrúpulos e não se apresentar com simplicidade a ninguém, como é típico de muitos que levam vida dissimulada e pronta para a ostentação. Atormenta com efeito a contínua observação de si mesmo e o temor de ser surpreendido em alguma outra circunstância que não a de costume. Nunca nos livramos da preocupação quando supomos ser objeto da avaliação dos olhares todos que se nos dirigem, pois muitos incidentes ocorrem que contra nossa vontade põe-nos a nu, e ainda que tenha êxito tamanho cuidado de si,
Não é, todavia, agradável ou segura a vida dos que vivem sempre sob uma máscara. Por outro lado, que prazer nos confere a simplicidade sincera, sem ornatos, que nada encobre de seus costumes. Todavia, também esse gênero de vida traz consigo o risco do desprezo, se nos expusermos totalmente a todos, pois há os que se enfastiam de qualquer coisa que se lhes torna acessível, mas não há que aviltar-se de modo algum a virtude, quando acessível aos olhares, e melhor é ser desprezado por sua simplicidade, que ver-se atormentado por uma perpétua simulação. Entretanto, usemos de moderação. Muito diferem entre si o viver com simplicidade e o viver com descuido. Há mister recolher-se muito em si mesmo, pois a relação com os que não são semelhantes perturba os equilibrados, renova-lhes as paixões e ulcera o que quer que na alma esteja fraco e mal curado. Deve-se misturar e alternar a solidão e a comunicação. Aquela nos incutirá o desejo do convívio social, esta o desejo de nós mesmos, e uma será o remédio da outra. A solidão curará nossa aversão à multidão, a multidão nosso tédio à solidão. Nem se deve ter a mente aplicada igualmente ao mesmo ponto, mas levá-la aos entretenimentos. Sócrates não enrubescia por jogar com os meninos. Catão relaxava com o vinho, o ânimo fatigado pelos encargos públicos. Cipião deixava ir ao compasso da dança aquele seu corpo triunfal e militar, não se requebrando molemente, como agora é costume entre aqueles que, mesmo no andar, se ondulam mais que as mulheres em sua languidez, mas como aqueles antigos varões costumavam dançar de modo viril, sem degradar-se a si mesmos, ainda que fossem vistos por seus inimigos. Cumpre folgar o espírito, repousado levanta melhor e mais enérgico. Assim como aos campos férteis não se deve exigir muito, pois depressa os exauriria uma fecundidade a que não se dá trégua. Assim o contínuo labor quebrantará as forças do espírito, que as recobraria com um pouco de descanso e de distração. O labor contínuo faz nascer ao espírito certo embotamento e langor. Nem tenderia a isso com tanta força o desejo dos homens se não tivessem certo natural deleite, o jogo e a distração. O abusar deles, no entanto, arrancará às almas todo o peso e toda a força, pois também o sono é necessário à restauração. Todavia, caso prolongues dia e noite, será a morte. Há larga diferença entre afrouxar e soltar. Os legisladores instituíram dias de festa, a fim de que os homens se reunissem para se divertir em comum, interpondo aos trabalhos a necessária interrupção. E os grandes varões tomavam todos os meses alguns dias de férias. Outros ainda os dividiam todos entre o ócio e as atividades. Recordamo-nos assim de Polião Asínio, grande orador, a quem nenhum assunto detinha, além da hora 10ª, nem sequer as cartas ele lia após essa hora, a fim de que não surgissem novas preocupações, e naquelas 2 horas reparava o cansaço do dia todo. Outros repartiam pela metade o dia e deixavam para os trabalhos mais leves as horas da tarde. Também nossos antepassados proibiam que ocorresse nova discussão no Senado, após a hora 10ª. Os soldados repartem entre si as vigílias, e os que voltam da expedição ficam livres do serviço noturno. É preciso ser indulgente com o espírito e dar-lhe de tempos em tempos um repouso que lhe sirva de alimento e restauração. É preciso também passear por espaços abertos para que o espírito se fortifique e se eleve a céu livre e em pleno ar.
Algumas vezes um passeio, uma viagem ou uma mudança de região darão vigor, ou mesmo um banquete e uma bebida em doses mais generosas. Às vezes também é preciso chegar até a embriaguez, não para que ela nos trague, mas para que nos acalme, pois ela dissipa as preocupações, revolve até o mais fundo da alma e a cura da tristeza, assim como de certas enfermidades. E Liber foi chamado o inventor do vinho, não porque solta a língua, mas sim porque liberta a alma da escravidão, das inquietações, restabelece-a, fortalece-a e a faz mais audaz para todos os esforços. Mas, como na liberdade, também no vinho é salutar a moderação. Crê-se que Solon e Arcésilas eram dados ao vinho. A Catão reprovou-se-lhe a embriaguez. Mais facilmente se fará honesto esse crime, do que Catão desonroso. Mas não se há de recorrer ao vinho com frequência, para que não se adquira esse mau costume. É preciso, todavia, deixar-se levar de vez em quando à exultação e à liberdade, removendo um pouco a triste sobriedade, pois ou acreditamos no poeta grego. Algumas vezes também é agradável perder a razão. Ou em Platão, em vão bateu às portas da poesia aquele que está senhor de si. Ou em Aristóteles, nunca houve um grande gênio sem alguma mescla de demência. Não se pode falar alguma coisa grande e superior às demais, a não ser com a mente excitada. Quando despreza o vulgar e habitual e se levanta ao alto por um instinto sagrado, a alma então canta, por fim, algo grande com boca mortal. Quando está em si, não pode alcançar algo sublime e árduo. É mistério que se aparte do habitual. Saia, morda os freios e arrebata seu condutor e o leve aonde por si teria receado subir. Tens, sereno caríssimo, os meios que possam conservar a tranquilidade, que possam restituí-la, que resistam aos insinuantes vícios. Sábio, entretanto, nenhum deles é bastante forte para salvar coisa tão frágil, se um aplicado e assíduo cuidado não nos cerca a alma vacilante.